Fala galerinha, tranquilo meu povo? Tudo na paz? Estão prontos para começar mais um dia de aula? E hoje nosso assunto, como vocês sabem, é uma grande novidade, né? É o quê? Planta. Eu sei, vocês estão cansados de falar de planta, eu também estou cansado de falar de planta, mas é necessário falar de planta, entendeu? E nada melhor, foi mal aí, tinha um mosquitão aqui, nada melhor do que falar de planta é falar sobre o sistema de gutação e transpiração. E a gente já ouviu falar bastante disso. A gente já falou em sala de aula, a gente já falou isso no primeiro ano, e agora a gente vai dar mais uma frisada nesse assunto de gutação e sudação. E também de transpiração, para a gente poder saber a diferença entre esses, tá? Então vamos lá. O que é gutação? Primeiro lugar que a gente tem que ter em mente é o seguinte: gutação é o processo de eliminação de água da planta. Mas, lembrando o que eu acabei de falar aqui no início do slide, a gente diferenciar o que é gutação ou sudação, né, que é a mesma coisa, só com nomes diferentes, de transpiração. A gutação, ela vai liberar, vai eliminar água da planta em estado líquido, tá? Então aí é que já está a nossa primeira diferença de sudação ou gutação para transpiração. A gente vai falar de transpiração mais no finalzinho da aula aí, tá? Então, novamente, gutação é o processo de eliminação de água do estado líquido através de uma estrutura que nós chamamos de hidatódios, tá? Quem são os hidatódios? Deixa eu botar uma canetinha aqui para a gente poder ir falando melhor. Então aqui eu tenho alguns exemplos de gutação. Eu quero que vocês prestem atenção e vejam, observem, que a gutação ela acontece sempre nas bordas das folhas, tá? Isso nunca vai acontecer no meio de uma folha, abaixo da folha, sempre será nas bordas da folha, que é onde está localizado a concentração de hidatódios, tá? É em toda uma borda dessas folhas. E aí, o que são hidatódios? Primeiro, como eu acabei de falar, são essas estruturas que estão localizadas nas bordas das folhas. E elas estão coladas juntas a uma porção que nós chamamos de porção terminal dos vasos lenhosos. Quem são os vasos lenhosos? Os vasos lenhosos são o que nós conhecemos como xilema e floema, tá? Aqueles vasos de condução. E ela está ali bem ligadinha principalmente ao xilema, que é quem vai conduzir a seiva bruta na nossa planta, tá? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, bem específico, não é toda a planta que vai possuir hidatódio. Por quê? Parem para pensar comigo, vamos usar um pouquinho a lógica aqui, raciocina com o titio para a gente poder, né, ter a noção do que a gente está falando. Se o hidatódio, se a gutação é um processo responsável por eliminação de água, tá? Eu quero dizer que eu tenho muita água nessa planta. Eu estou dizendo que eu estou acumulando água nessa planta, tá? Então, para pensar aqui comigo. Você tá lá no deserto do Saara, que é localizado ali em Boa Vista, num sol de 48 graus, meu irmão. Um calor da moringa. Aquele calor de rachar o coco mesmo com gosto. É interessante para essa planta que está ali naquela região perder água? Ou é mais interessante para ela guardar o pouco de água que ela conseguiu armazenar para ela ir utilizando até uma próxima possível chuva ou algum alagamento, alguma coisa do tipo? É muito mais vantajoso eu guardar água e não perder. Então essas plantas de região extremamente seca, onde o calor é excessivo, predomina grande parte do ano, essas plantas não vão possuir esses hidatódios, não vão possuir essas estruturas para realizar a perda de água da forma líquida, tá? Então,
Então gravem isso, não é toda planta que vai possuir esses hidatódios, tá? E esses hidatódios, eles podem ser de dois tipos. O primeiro nós chamamos de hidatódio epidermal. Ele é uma célula única, tá? Que está localizada na epiderme, no topo ali da folha e que vai excretar água. Nada de diferente, beleza? E nós vamos ter o que nós chamamos de estômatos aquíferos. Esses estômatos aquíferos é o que nós normalmente enxergamos na folha, que nós vemos normalmente nessa gutação que ocorre nas folhas. É o mais normal, o mais comum. E aí, o que são esses estômatos aquíferos? Eles são duas células estomáticas, tá? O que é o estômato? Lembra que a gente já estudou? É uma estrutura responsável pela evaporação de gases, tá? Na planta. Está ligado diretamente à fotossíntese. E aí, nos estômatos aquíferos, essas duas células estomáticas, é elas quem vão delimitar um poro, um buraquinho que vai estar sempre aberto, ou seja, sempre disponível para liberação de água. Tá? Então eu tenho o hidatódios epidermal, que é uma célula única que vai excretar água quando necessário, e eu tenho os estômatos aquíferos que vão estar sempre abertos, toda hora, constantemente liberando água, ok? E aí, eu quero que vocês botem isso na cabeça de vocês também, ó. Professor, então a gutação que o senhor está me falando, eu já vi. Quando eu estou ali no sereno, ali de madrugada, quando eu olho para a plantinha está com a folha toda molhada. Não vamos confundir gutação de orvalho. Orvalho é uma coisa diferente de gutação. A gutação, ela acontece para liberar a quantidade de água excessiva na planta. O orvalho, ele é a condensação dos vapores que estão no ar, na atmosfera, e vão se sobrepor sobre a folha. Então vocês podem ver que na gutação, vocês vão ter aquelas gotinhas ao entorno da folha, na borda da folha. Enquanto no orvalho, a folha toda está molhada, está com várias gotas de água, que é simplesmente o vapor de água que está na atmosfera, ele se condensa, vai sedimentar em cima da folha. Isso é orvalho, tá? Então, tá aí a diferença. Gutação não é a mesma coisa que orvalho, tá? Tem suas diferenças. E aí, temos outra coisa, outra parte que nós conhecemos como geada. A geada é quando esses vapores de água que se sedimentaram, que condensaram em cima da folha, quando sofrem uma interferência de baixa temperatura atmosférica, ou seja, muito frio, essa condensação, esse orvalho que está na folha, congela. E aí nós damos o nome de geada. Então vocês podem ver que isso acontece muito na região sul, por exemplo, né? Rio Grande do Sul, Paraná, aonde a gente vê aquele gramado, aquele campo de folhas, de grama, seja lá o que for, todo branquinho de manhã cedo. Por quê? De madrugada teve o orvalho, sedimentação da gotícula de água, do vapor de água em cima da folha, e a baixa temperatura extrema fez aquela água que depositou na folha congelar. E aí você vê aquela mata toda branquinha, toda congelada. Isso é a geada. É um processo de congelamento do orvalho, tá? Diferente da gutação, que é a planta literalmente liberando água em excesso dela, ok? Então vamos lá. Então olha aqui, ó. Eu botei no slide para vocês verem como que funciona o mecanismo dessa gutação. Então, ó, eu tenho primeiro sais minerais, o soluto, né? Que ele vai ser absorvido por transporte ativo, ou seja, quando há interesse da planta de absorver.
esse soluto, esses sais minerais, eles vão se acumular na região ali da raiz. E ele vai causar o que nós chamamos de pressão da raiz. Vai realizar literalmente uma pressão dentro daquela raiz. Essa pressão vai fazer o seguinte, vai fazer com que a água que está no solo seja absorvida para a raiz, da raiz para o caule, tá? A água é absorvida pela raiz através de quê? Osmose, a gente já sabe disso. E aí essa água, ela vai ser levada, tá? Junto com os sais minerais que está ali acumulado na raiz e tal. Então ela vai ser levada pelo caule da planta. Vai fazer todo aquele processo que a gente conhece do xilema e de floema. Vai subir com seiva bruta e vai descer com seiva elaborada. Só que o que acontece? Quando a raiz ela está saturada, ou seja, com água, muita água, ela vai sofrer uma pressão interna do xilema tão grande, que essa seiva bruta vai ser levada para cima, vai chegar até a folha. Se o solo ainda estiver encharcado, ou então, se eu tiver uma temperatura, uma umidade muito elevada no meu meio externo, essa pressão ela precisa diminuir. E qual é o meio que a planta encontrou de diminuir? É a gutação. Ela libera através dos hidatódios essas gotículas de água, tá? Então assim, eu tenho um solo muito encharcado. Ela não vai parar de absorver água. Pelo contrário, ela vai liberar a água em excesso pela folha, porque ela precisa aliviar essa pressão que está ocorrendo dentro do caule, entre raiz e caule. Beleza? Então, o que eu tenho dentro desse mecanismo? Eu tenho uma folha que é saturada de água, tá? Por que ela está saturada de água? Devido à pressão interna que está acontecendo. Eu tenho uma atmosfera úmida, que é essa saturação de água, ela é propensa a acontecer devido a essa atmosfera muito úmida. Eu tenho muita água em volta. E aí essas gotas de água, a gente tem que também entender, compreender, que essas gotas de água, elas são formadas tanto por água quanto por sais minerais, tá? Não é somente água que é liberado nesse processo. A água, como é que eu vou dizer para vocês? A água, ela é levada aos hidatóides, tá? E ela deixa para trás os sais minerais, lá na raiz e até pelo caule também. Mas não necessariamente todo o sal mineral vai ser deixado para trás. Por quê? Porque eu preciso desses sais minerais passando pela folha para fazer o processo da elaboração da seiva bruta, transformar a seiva bruta em seiva elaborada, tá? Então eu tenho sal mineral junto dessa água, só que em menor quantidade do que está concentrado na raiz, beleza? E aí a gente tem um experimento que é realizado, que a gente pega essa árvore e corta o caule dela bem rente ao solo, bem pertinho do solo. E você vai ver que aquele caule vai começar a liberar água, tá? Essa água que está sendo liberada, nós damos o nome de exsudação, tá? A exsudação é o processo de liberação de água através de pressão. Você cortou o caule bem rentinho, você vai estar bem exatamente na área de pressão da raiz. Então aquela pressão da raiz vai começar a jogar a água para fora da planta, tá? E aí aqui, ó, eu botei uma imagem para vocês verem a diferença que nós temos, ó. O que é isso daqui? Essa imagem aqui é do quê? Gutação. Essa outra imagem, olha aqui, ó. Essa primeira imagem da gutação, olha aqui, as gotículas toda na borda das folhas. Essa outra nós temos o orvalho, olha aqui, ó, eu tenho uma folha repleta de gotícula de água. Aqui não pode ser gutação, por quê? Porque como eu falei para vocês, a gutação ela só ocorre nas bordas da folha, ok? Então se você tem muita água no meio das folhas e tal, isso é orvalho, tá?
E, consequentemente, quando tem uma queda de temperatura, esse orvalho ele congela e dá o fenômeno que nós chamamos de geada, tá? Então a planta fica toda branquinha, toda congelada, dando essa aparência bem bacana, tá? E aí agora nós vamos falar da transpiração. Como eu disse para vocês no início da aula, a gutação é a liberação de água no seu estado líquido. A transpiração é um processo fisiológico da planta para a liberação de água no seu estado gasoso ou de vapor, tá? Onde que acontece essa transpiração? Nós temos que primeiro entender também que nós temos dois tipos de transpiração. A transpiração estomática, que é feita através dos estômatos, tá? Aquela, como eu falei para vocês, a gente já aprendeu isso em sala de aula, os estômatos são responsáveis pela liberação de vapor, que está ligado diretamente ao evento da fotossíntese, tá? Então, ele que libera oxigênio, gás carbônico, água também, entendeu? Gás carbônico não, absorve gás carbônico, libera oxigênio, libera vapor de água, os gases em geral. E nós temos a transpiração chamada de cuticular. Quando nós falamos em transpiração cuticular, ela está ligada a uma transpiração mecânica, física, ou seja, que está relacionada a eventos externos. Por exemplo, sol. O sol batendo ali na planta direto, na folha ali direto, faz com que ela realize o que nós chamamos de transpiração cuticular. É uma transpiração da planta involuntária, não é porque ela quer, é porque está muito quente. Os raios ultravioletas estão ali em cima, o sol está queimando legal, está evaporando aquela água que está ali superficialmente. Isso é transpiração cuticular. Na transpiração estomática, como eu falei para vocês, já é um processo que é controlado pela planta. Tá? Ela faz essa liberação, essa transpiração quando ela quer, ela tem controle fisiológico dessa transpiração. E aí a gente calcula a transpiração de uma planta somando o nível de transpiração estomática e o nível de transpiração cuticular. Quando a gente soma essas duas transpirações, a gente tem a transpiração total. Beleza? Então vamos que vamos. Aqui na imagem, ó, para ficar bem claro para vocês, eu tenho aqui a base da planta, a epiderme da folha, tá? Esse daqui são os estômatos, essa estrutura são os estômatos. Essa abertura é chamada de ostíolo. O ostíolo é onde é liberado esse vapor de água, ok? E aí, ó, destrinchando, cortando essa planta aqui, fazendo um corte transversal dela, a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Ela é uma estrutura que, o ostíolo é uma estrutura que está guardada por o que nós chamamos literalmente de célula guarda. São células anexas à abertura que são responsáveis pela abertura e fechamento desse ostíolo. É essa célula guarda, através de contração fisiológica que a planta controla, que ela vai realizar ou não essa transpiração, essa liberação de vapor ou de oxigênio. Beleza? E aí, eu botei aqui uma tabela para vocês verem os fatores que vão agir na transpiração, que agem na transpiração. Então a gente tem que entender que nós temos na transpiração dois fatores, os fatores externos e os fatores internos. Externos é o nosso meio, obviamente, e o interno fisiológico da planta. Como fatores externos, nós temos aqui temperatura, solo, umidade, ventilação e a luz. A temperatura, como eu botei aqui para vocês, é autoexplicativo. Ó. Quanto maior a temperatura, maior a transpiração. Tá? Se eu tenho temperatura elevada, eu vou transpirar mais. Essa planta vai transpirar mais. Igual a gente, se está muito calor, a gente não vai suar, mesma coisa. O solo, quando eu boto solo, a gente está falando sobre umidade do solo, umidade relativa daquele solo. Então, ó, quanto mais úmido o solo, mais transpiração ela vai ter. Por quê? Porque se eu estou absorvendo muita água,
eu preciso também liberar essa água. Assim como na gutação, a transpiração também serve para regular essa temperatura, essa quantidade de água dentro da planta, tá? Umidade do ar. A umidade do ar, quanto maior, menor vai ser a transpiração. Porque se eu tenho muita umidade externa, tá, no meio externo, eu não tenho necessidade de transpirar, de perder mais água. Beleza? Eu tenho na ventilação, ou seja, nos ventos, né? Então, quanto maior a ventilação, maior transpiração. Só que aí é aquilo que a gente tem que entender. Existem alguns processos fisiológicos que a planta realiza. Então, por exemplo, se eu tenho uma ventilação muito grande, eu tenho muito vento, a planta normalmente vai realizar o fechamento desses estômatos. Por quê? Porque se ela estiver aberta, ela pode liberar água sem estar precisando liberar. Então ela se fecha, diminuindo assim o nível de transpiração, tá? Por causa da força mecânica, o balanço, esses estômatos podem acabar liberando oxigênio ou água no momento inapropriado. Então eles se fecham, tá? E a luz. Isso daí já é mais hormonal, voltado à planta. A gente vai estudar, falar um pouquinho de hormônios ainda vegetais. Então, quanto mais exposta à luz, mais a minha transpiração vai ocorrer. E aí nós temos os fatores internos. Área de evaporação. A área de evaporação é ligado à folha. Então eu tenho assim, ó, eu tenho uma planta com folha grande. Se essa folha é muito grande, obviamente a minha transpiração ela vai ser maior, porque eu tenho uma área de evaporação maior. Se eu tenho uma folha pequena, eu tenho uma área de evaporação menor, tá? Então, se ela é menor, ela perde menos água ou menos gás. Isso acontece, por exemplo, como eu falei, em áreas de regiões secas. Por que em áreas de regiões secas? Vamos botar o exemplo que eu falei para vocês uma vez em sala de aula, o cacto. O cacto tem folha? Tem. Só que as folhas do cacto são folhas modificadas e é o que nós chamamos de espinho. O espinho é uma folha, só que é uma folha modificada. Ela diminuiu a área dela de evaporação para perder menos água. Então eu tenho ali uma quantidade de estômato muito, muito pequena. Então dificilmente aquele cacto vai perder água por transpiração. Entendeu? Porque ele se especializou a diminuir a sua área de evaporação, que é a folha. Ele reduziu a sua folha e transformou ela em um espinho. Beleza? Eu tenho a espessura da cutícula. Então, a espessura da cutícula é literalmente assim, é a pele. Imagina assim, eu tenho uma planta que tem uma pele bem fininha. Então, a transpiração vai acontecer mais facilmente. Agora eu tenho uma árvore de casca grossa, uma cutícula bem grossa. Ela vai perder água? É bem mais difícil de realizar a perda de água. Então aqui na espessura da cutícula é o contrário da evaporação. Da evaporação, quanto maior a área, maior a perda de água. Já na espessura de cutícula não. Quanto maior a espessura, menor a perda de água. Tá? Eu tenho os pelos. Tá? Pelos absorventes mesmo das folhas, que o que acontece? Quando eu tenho pelos vivos, eu tenho um meio de transporte de gases, de vapor, de água, de oxigênio. Agora, quando eu tenho pelos mortos, tecido morto em cima daquela folha, o que vai acontecer? Vai dificultar o transporte do vapor para o meio externo. Tá? Então, isso é um fator interno que acontece. Então, se eu tenho pelos mortos, tecido morto ali em cima daquela folha, a liberação é mecânica, né, que é realizada pela planta, vai ser mais difícil, vai ser dificultada para ser liberada. Eu tenho um grau de abertura e fechamento dos estômatos, é o que o próprio nome diz. Quanto maior a abertura, maior a transpiração. Quanto menor a abertura, menor vai ser a transpiração. E nós temos a concentração de vacúolos. Quanto maior a concentração de vacúolos, maior vai ser a transpiração dessa planta. Beleza? Qual é a importância dessa transpiração?
Primeiro ponto, a gente entende que serve para impulsionar o sistema circulatório da planta. Ou seja, vamos imaginar nós temos aqui na ponta do dedo vasos condutores do sangue, as veiazinhas aqui, tá? E esse sangue ele chega até aqui graças ao nosso coração que está bombeando, certo? É o nosso coração que bombeia o sangue. Nas plantas, aquela pressão da raiz é como se fosse fazer o papel do coração, do nosso coração. Então a pressão da raiz é quem vai bombear essa seiva, aquela água, entendeu? Então a transpiração ela tem como importância esse processo de circular a seiva bruta e a seiva elaborada pela planta. Porque quando eu libero vapor, eu libero pressão suficiente para que a raiz leve mais seiva, entendeu? Então, ó, libera um pouco de pressão, sobe seiva. Libera, sobe a seiva. E assim sucessivamente. Como eu falei para vocês ali, ó, libera a água e deixa os nutrientes para trás, tá? Quando diz que deixa os nutrientes para trás, por quê? Porque na transpiração eu vou ter a perda de vapor de água, mas não vou perder sal mineral na evaporação. Por quê? Porque ela precisa desses sais minerais para realizar o crescimento da planta, tá? Então ela libera vapor de água e os sais minerais ficam retidos lá na folha para serem levados pelo floema e serem distribuídos na seiva elaborada para toda a planta, ok? Tem o papel de resfriar, tá? De esfriar literalmente, igual a gente. Como é que é o nosso processo de osmorregularização do corpo? A gente não está muito calor, começa a suar, porque a nossa temperatura interna começa a se elevar. Então, qual é o meio de diminuir essa temperatura? Diminuir a quantidade de água no nosso corpo que está subindo de temperatura. Então, eu perco a água quente do meu corpo para renovar essa temperatura interna. A transpiração é a mesma coisa, ela vai liberar já uma seiva, né, bruta no caso, de temperatura mais elevada para uma nova mais fresquinha, menos elevada. E manter a pressão celular da planta, o que nós chamamos de turgor. Já reparou que toda a folha está lá bonitinha, em pezinha, quando a folha está molhada, quando a planta está molhada? Ela está ali em pezinha, bonitinha, porque ela mantém o que nós chamamos de turgor. As células vegetais, elas são repletas de água, elas têm tanta água, e graças à parede celular que elas possuem, elas não se rompem. Então, por elas estarem repletas de água, elas são firmes, fortes, estão sempre ali, ó, rígidas, tranquilas. Agora, se você deixa de regar aquela planta, ela para de receber água, o que acontece com a folha? Ela murcha. Por quê? Porque ela começa a desidratar, a perder água, perder o seu turgor, entendeu? Então, quando eu perco essa pressão celular, a quantidade de água dentro da célula, a planta começa a murchar, a folha começa a murchar lá direitinho. Beleza? Tranquilo? E é isso aí, meu povo. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Peguem aí esse vídeo, vejam, revejam o quanto vocês mais precisarem. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês e até mais ver, até a próxima aula. Forte abraço!